Hoje vamos falar sobre regulação emocional, um tema essencial para o bem-estar. Vamos explorar o que significa regular emoções, porque isso é importante e como podemos aprender a fazê-lo de forma saudável. A regulação emocional não é sobre reprimir sentimentos, mas sim sobre reconhecê-los, compreendê-los, aceitá-los e lidar com eles de forma consciente. Bem-vindos ao Emocionalmente, um espaço de partilha, introspecção e transformação. Aqui queremos abrir um caminho para a compreensão das nossas emoções, da mente e da alma, através de conversas autênticas e reflexões profundas. Juntos, vamos explorar o que significa viver de forma mais consciente, presente e conectada. Eu sou a Carla Lavouras, coach. Acredito que o crescimento e a cura acontecem quando nos permitimos olhar para dentro com honestidade e compaixão. Se tiver interesse no meu trabalho, sugiro que consultem a minha página em carlalavorascoach.com e sigam-me no Instagram, YouTube, Facebook e no TikTok. Eu sou a Guina Teixeira, sou terapeuta holística e o coração do meu trabalho é a intuição, não apenas a minha, mas a do próprio cliente. Acredito que dentro de cada um de nós existem respostas à espera de serem reveladas, e o meu papel é ajudar a criar o espaço para que essa sabedoria interior se revele. O caminho é o da cura e do autodesenvolvimento, e o objetivo é o do alinhamento espiritual. Se se sentirem chamados, peço que consultem a minha página em soul-gaze.com e que me sigam no TikTok e no Instagram. Sigam também as páginas do Emocionalmente em todas as plataformas, em Emocionalmente Podcast. O que é regulação emocional? Regulação emocional, para mim, é, é fazer, é equilibrar, portanto, é reconhecer as emoções quando elas surgem e, e identificar se há uma emoção negativa, se há uma emoção, as emoções positivas. Gostamos sempre de as ter porque é a nossa essência, estamos alinhados com quem somos na realidade e, portanto, o estar bem e o bem-estar é um estado tão natural que não nos causa nenhum tipo de repressão, muito pelo contrário, não é? Gostamos de sentir aquelas emoções positivas. As emoções negativas são essenciais para nós percebermos como as nossas dificuldades, as nossas dores, os gatilhos que nos levam a sentir aquelas emoções. E o que fomos ensinados, até porque algumas emoções não são socialmente aceitáveis, não é? Como ter inveja, ter ciúme, ter raiva, sentir raiva. E o que fazemos é reprimir as emoções, colocamos para canto, ou então identificamos-nos tanto com elas, sofremos imenso, e isso causa outros problemas, até de saúde. Aqui a regulação emocional é exatamente aprender quando uma emoção surge, perceber pronto, onde é que ela se está a manifestar, porque manifesta-se sempre no corpo, não é? Se não é um nó na garganta, é uma dor no peito, é uma dor no estômago, há aqui uma dor de cabeça, qualquer coisa que nos faz sentir aquela energia tão negativa que é aquela emoção. A regulação é aceitá-la, abraçá-la, a perceber que ela está ali, porque desta forma nós vamos deixar que essa energia flua e não nos cause, portanto, nenhum tipo de, de, Ok. de bloqueio, de, como é que se diz? Alguma coisa negativa, não nos Sim, cause mal-estar. Sim. mal-estar. E a tendência natural e o que nós fazemos com as emoções é normalmente reprimi-las, ou então ficar ali a moer, faz-nos sofrer às vezes durante dias, não é? E isso faz com que cada vez essa emoção cresça mais, porque vai ficando, aquela energia vai reprimindo, e a verdade é que o mundo está cheio de situações e gatilhos para voltarmos a sentir aquela emoção, até chegar uma altura
que nós consigamos perceber que ela é necessária, aceitar e deixar que aquela emoção for. No fundo, é um método de respirar, ensina muito bem, com passos pequeninos, não é? Porque há emoções mais difíceis de nós regularmos que outras, não é? Mas vamos à definição. Esta é a minha forma de pensar o que é regular e o que é reprimido, não é? O que é regular, essencialmente. Sim, eu concordo. Eu acho que a palavra que eu usaria como sinónimo para regular as emoções é gerir, é um processo de gestão. Implica reconhecer que elas estão presentes, nós somos seres emocionais e, portanto, aceitar isso na nossa natureza é uma inevitabilidade. Embora, como a Carla estava a dizer, os contextos sociais muitas vezes não nos ajudam nesse sentido, porque as emoções muitas vezes não são bem-vindas em contexto de trabalho, instabilidade emocional, seja para grandes manifestações de felicidade ou de infelicidade, não são bem-vindas nos contextos relacionais, não são bem-vindas na escola, quando somos mais novos, quer dizer, não há uma grande aptidão da nossa sociedade para acomodar as emoções. Mas, curiosamente, eu acho que nós temos um problema na gestão das emoções, quer das emoções positivas, quer das emoções negativas. E eu vou dar dois exemplos. Eu uma vez tive um cliente que me dizia: Eu quero ser feliz. E eu perguntei-lhe: Mas o que é que entende por felicidade? E ele disse-me: Eu não sei bem. E eu perguntei-lhe: Então me diga, o que é que lhe dá significado? O que é que gosta de fazer? Ele disse: Eu gosto de estar com a minha família, gosto de estar com os meus amigos, gosto de ir beber uns copos, gosto de jantar fora. E estava-me a dizer uma série de circunstâncias em que ele se sentia feliz. Só que o senhor nunca se tinha apercebido que a felicidade é um estado fugitivo. Mas chegou à conclusão que, efetivamente, portanto, fora dos momentos em que ele não se sentia bem, ele era uma pessoa feliz. Ele conseguia chegar a esse estado de felicidade. Portanto, também há uma aprendizagem sobre as boas emoções na nossa vida. E outro exemplo que eu gosto de dar, porque eu acho que está extremamente ligado a crenças limitantes que nós temos e a esse tipo de aversão às emoções que temos em sociedade, mesmo às positivas, acontece-nos uma coisa muito, muito boa e nós achamos que queremos que nos aconteçam coisas muito boas. Mas uma coisa tão boa, tão boa, tão boa que nós saímos do nosso registro e ficamos frenéticos e damos pulos e tal. E quantas vezes é que não vemos, eu própria faço, dizer não, eu tenho que me acalmar, eu tenho que me acalmar. E voltar ao meu registro de estabilidade e de normalidade, de manifestação e de expressão. Isto implica aí qualquer coisa sobre não nos sentirmos confortáveis nem mesmo com as emoções positivas. E acho que é uma aprendizagem que estamos a fazer coletivamente em relação às emoções. É verdade. As emoções, principalmente as negativas, são sempre. Aliás, a maior parte das vezes nós não queremos que ninguém saiba que estamos a sentir aquela emoção, não é? Sofremos ali caladinhos e nem sequer, algumas vezes, não sabemos até quais são os gatilhos que Sim, nos fazem, não é? Que despoletam aquela sensação desagradável e com isto vamos deixando andar. E a fugir, porque a tendência natural que nós temos é fugir àquela situação, como se aquilo se fosse resolver assim. Não, pronto, vamos esconder aqui bem direitinho. Infelizmente, esse tipo de reação a uma emoção negativa, e eu também não sabia, soube há muito pouco tempo, é que a reprimir é uma. É como nós, imagina, somos um corpo, somos energéticos, a emoção também é uma energia negativa que reprimida vai criando aqui, não é? Vai ganhando espaço, imagina, e vai ganhando um espaço negativo, porque uma coisa é encher o coração ou o corpo de amor, de coisas sim. boas, não é? De alegria, de paz. Agora, imagino o que é encher o corpo de raiva, de ressentimento, de, de, de ódio, não é? Porque o ódio nada mais é que a ausência de amor, é aquela vontade de esganar o outro, não é? Tudo isso reprimido dentro de um corpo
só pode causar coisas muito más, não é? E é por isso é que as doenças, se instalam, é por isso que nós temos, depressões, esgotamentos, tudo o que é péssimo, dores no estômago que se tornam úlceras. Olha, eu lembro-me que, a minha mãe tinha uma úlcera no estômago e eu quando me apercebi o que era uma úlcera no estômago, que é uma ferida, não é, no estômago, ah, achei aquilo uma coisa assim absurda, não é? Como é que nós tínhamos uma ferida dentro do corpo? Dentro do corpo. E ela até era uma mulher que comia muito bem, era uma pessoa com uma alimentação muito, muito saudável. Agora pensa, uma pessoa com uma alimentação extremamente saudável, conseguir ganhar uma úlcera no estômago, imagine lá o que ela não engoliu, não é? Portanto, isto Uhum. são emoções a mais reprimidas que lhe causaram aquela dor, não é? Aquele problema no estômago. Só pode. Não tenho outra explicação para alguém que fazia uma alimentação mesmo, mesmo muito, muito saudável. Não comia açúcar, não comia, sei lá, uma série de coisas e tinha sempre um imenso cuidado com a alimentação. Por isso, cuidar só do corpo e esquecer da mente e esquecer das emoções da nossa parte mais, mais da nossa essência, no fundo, acaba por não ser saudável. Alguma coisa fica muito desequilibrada, não é? Sim, claro. Há uma grande interrelação entre aquilo que é o nosso corpo emocional, o nosso corpo físico e o nosso corpo energético mesmo. Uhum. Portanto, quando estivermos a marginalizar ou a negligenciar qualquer um deles, os outros acabam por sofrer. É aquela relação Sempre. psicossomática. Sim, sim, sim. Não é um tema que eu quero discutir muito, porque não sou expert, mas leio imenso sobre esse assunto e sei que a maior parte das doenças são psicossomáticas e acabei de referir. A minha mãe tinha essa, pronto, essa condição. Não foi por isso que ela faleceu até relativamente nova, sem doença nenhuma, sem problema nenhum, mas, mas mais tarde eh, apercebi-me que realmente reprimir as emoções tem que causar um, um dano, um estrago gigante no nosso corpo, porque estamos a reprimir uma coisa tão negativa, não é? Quer dizer, é impossível, não, se não deixarmos aquilo chegar, fluir, entender o porquê, muitas vezes nós estamos a reprimir uma situação e nem sabemos porquê que estamos a sentir aquilo. Se calhar, se nós entendêssemos um bocadinho o que é que nos causa aquela situação, pronto, e aceitássemos e deixássemos não é? Que aquela sensação se, 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 se dissipasse, não é? No fundo, ela vem, ela flui à vontade, vai até ao pico máximo. Nós sabemos que muitas vezes é muito difícil até suportar, não é? Mas é um facto que depois daquele pico mais alto, não é? Daquele mal-estar, daquela Da sensação agonia. horrível, depois ela quase que parece que por magia dissipa-se e se tiver que voltar a manifestar-se já é de uma forma mais suave, é uma forma muito mais suave, até que ela quase que desaparece. Algumas emoções desaparecem mesmo. Ah, Consegue desaparecer com qualquer emoção. Eu acho que nós subvalorizamos o poder e as aprendizagens da dor. Muito, mesmo. Eu acho que qualquer dor é transmutável e vemos isso em pessoas que passaram por vidas extremamente traumáticas e por eventos que nós não nos conseguiríamos relacionar com a própria resiliência das pessoas, pais que perdem filhos e tragédias que acontecem de um momento para o outro e que tiram tudo às pessoas e tantas vezes vemos que as pessoas aprendem qualquer coisa com isso e conseguem continuar a viver. É possível transmutar as emoções e eu acho que as emoções são das principais fontes de aprendizagem
E é por isso que eu no meu trabalho me concentro tanto no processo de alquimia emocional, que é mesmo isso, é aprender a primeiro reconhecer as emoções, sentar-se com elas, perceber qual é que é a causa, porque quando nós estamos extremamente agarrados ou guiados a uma emoção, é porque ela está-nos a mostrar para um sítio onde nós não temos uma relação saudável com o contexto, com a pessoa. Há aquilo que se entende, sobretudo na espiritualidade, como uma noção de apego ou de codependência, de dependência fora de equilíbrio. Portanto, qualquer emoção, e quanto mais negativa ela se manifesta, normalmente maior é a lição que nós temos que aprender, só que há lições que são efetivamente muito duras e que implicam um crescimento espiritual e uma mudança de perspectiva muito, muito grande. Implica uma capacidade de perdão, de empatizar, de abertura, de querer aprender, querer encontrar o ouro no meio da porcaria, da aparente negrão, daquilo que é visto como desnecessário à vida e, na verdade, são essas coisas que nos empurram para a frente e que nos fazem efetivamente desenvolver, mesmo em termos coletivos. As maiores aprendizagens coletivas e as nossas maiores, eh, eh, os nossos maiores esforços em direção ao bem vieram de acontecimentos completamente cataclísmicos e altamente nocivos para toda a sociedade, quer dizer. Há coisas muito positivas a descobrir em emoções más e o mesmo que as emoções positivas, elas também podem revelar um mau relacionamento entre nós e que é a sensação, a situação, a pessoa, o contexto que nos faz, que nos despoeta esse tipo de emoção. Eu acho que É as emoções verdade, são tesouros. é verdade, eu concordo. Aliás, as emoções negativas, se não forem resolvidas, aquelas situações que não são resolvidas, para já, elas vão sendo reprimidas, não é? E então, da próxima vez que ela se manifestar, já se manifesta com mais força. E cada vez com Sim, mais força. O que é que isto quer dizer? Por isso é que muitas pessoas dizem, a minha vida repete-se, ou, portanto, eu tenho uhum, nos meus relacionamentos, eu tenho sempre este problema, eu tenho sempre o mesmo problema financeiro, eu tenho sempre o mesmo problema de saúde, eu tenho sempre o mesmo problema, ou seja, e tem porquê? Porque aquela aprendizagem não foi não feita. foi feito. E então, como Exatamente. não foi feita, os padrões vão se repetindo para a pessoa, portanto, aprender, aceitar, perceber qual é o gatilho, o que faz, o que não faz, qual é, o que é que está por trás, para deixar que flua, percebendo o que é que aquilo veio fazer na vida dela e ao deixar fluir, ao soltar o controle, ao desapegar, a situação muitas das vezes resolve-se quase que magicamente. Porquê? Porque uma emoção Sim. traz com ela milhares de pensamentos e Uhum. pensamentos negativos. Ao acabar com aquela emoção, ao acabar com aquela situação, esses pensamentos todos desaparecem também. E eu gosto muito do Lester Levinson, que não, nem sequer deixou nenhum legado, ou escreveu seja o que for. Ele ensina que, obviamente, o nosso estado natural é o amor. Ele foi um homem que aos 40 e poucos anos foi para casa, o médico mandou-o para casa, e disse que ele não fizesse o mínimo de esforço se não fosse estritamente necessário, porque ele estaria a um passo da morte, ou seja, o coração dele estava, naquela altura, acho que nos anos 60 ou 70, não havia ainda uma intervenção cirúrgica para salvar este tipo de situação. E ele tinha sido um homem extremamente bem-sucedido, pronto, com uma carreira brilhante, nunca quis casar, porque era um homem apaixonado por mulheres bonitas e gostava realmente era um bom vivan. E quando vai para casa, pronto, é obrigado a estar deitado, porque ao mínimo esforço ele poderia ter uma paragem cardíaca e morrer. E é aí que ele começa um trabalho gigante
faz uma retrospectiva à vida dele, e ele estava decidido a perceber o que é que tinha sido a vida dele, e estava decidido também a não deixar que a morte chegasse. Muito pelo contrário, ele queria o quê? Pronto, depois desta introspeção, porque não é uma coisa fácil também, não é? Tirar a própria vida. Ele, como tinha a morfina que trouxe dos médicos que lhe deram, ele tinha já intenções de tirar a própria vida. E quando ele começa a fazer um trabalho meditativo, de conseguir fazer aqui uma retrospectiva da vida dele, ele consegue entender uma coisa. Eu estou só a resumir aqui. Ele consegue entender que ah, as alturas na vida dele onde ele se sentiu mais feliz foi quando ele nutriu amor por alguém. E ele lembra-se de uma ocasião que estava com uma namorada, ah, num jardim, deitados a ver as estrelas ou o céu, e ele lembra-se da sensação magnífica que era o amor que ele tinha por ela. E ao contrário, não é que não o deixasse feliz, mas ele disse que era necessário que ela dissesse aquilo vezes sem conta repetidamente, para ele estar sempre a sentir aquela sensação. Ao contrário, era uma sensação de preenchimento, de felicidade, de paz que realmente era tudo, era inexplicável a sensação maravilhosa que ele tinha. E então ele começou a fazer aqui uma- um trabalho de amar todas as pessoas que passaram na vida dele. Ele fazia um esforço para, imagina, alguém que lhe tinha feito qualquer coisa que ele não gostasse, ou que ele não tenha gostado. Ele, ele visualizava e ele não saía daquela situação até estar na condição de amar aquela pessoa, transformar a situação em amor. Agora, resumindo um bocadinho a história do Lester Levinson, o que é que acontece? Claro que ele expandiu o coração de tal maneira que ele curou-se. Ele curou-se. Imagina, o amor é realmente a energia mais poderosa, é a nossa essência maior. E ele E é um conseguiu remédio. é o remédio para tudo. Ele conseguiu estados meditativos tão fantásticos, dele conseguir ter tanta energia dentro dele ter que sair para a rua e correr, ter que correr para poder libertar a energia que ele tinha. Ele estava sempre num estado de felicidade, fantástico. E diz que a altura em que ele percebeu que ele conseguia amar qualquer pessoa foi uma namorada que ele gostava ainda muito dela, não é? Com uma pessoa que ele não gostava assim tanto. E ele conseguia imaginar os dois a casarem-se. Portanto, veja lá o exercício que ele, que Claro. ele, que ele fez para ultrapassar emoções. Isto é uma forma de libertar emoções. Ele fez, foi propositadamente e teve tempo para isso, porque uma pessoa que está em casa e que não pode fazer mais nada se não estar deitado, ele conseguiu aproveitar. Outra coisa que ele também se apercebeu foi que ele teve uma empresa que roubaram tudo, ele acabou por falir, e ele conseguiu perceber que foram os pensamentos dele que o levaram àquela situação, porque ele disse que já não estava feliz com a cidade, ele passava a vida infeliz e chateado, não queria ir para lá, eh, ele queria livrar-se daquela situação. E a verdade é que o universo arranja a maneira dele se livrar daquela Claro, situação. Foi exato, de uma maneira antipática, porque ele realmente trazia uma energia muito negativa para aquele contexto. exatamente. Agora, que eu acredito que as emoções positivas, e ele passou, ele dizia: olha, eu não precisava, ele fez 2 ou 3 vezes novamente fortuna, claro que ele acabou por, eh, por doar, por fazer doações, porque tudo o que ele queria quase que era mágica. Ele pensava, ele saía de carro
e tinha tipo, a pessoa saía para ele pôr para estacionar, tipo, em plena Nova Iorque, por exemplo. Ele dá assim exemplos de situações em que tudo na vida fluía para ele de uma forma tão. Parecia que o universo todo fazia aqui um esforço tão grande só para o servir. Portanto, era A uma. essência do magnetismo. É o magnetismo portanto, é a paz interior. Ele tinha uma paz, para além de estar, ele elevou-se, não é? Como é lógico, ele acabou por, Sim, por ficar iluminado. E a iluminação nada mais é do que viver num estado de amor, não é? E de paz interior constante, alegria, isso é. E a verdade, que há aqui um mito muito grande, que só os grandes monges ou os mestres é que conseguem a iluminação, não é verdade. Todos nós temos exatamente as mesmas ferramentas e conseguiremos lá chegar se fizermos o mesmo caminho que eles fizeram. Pronto. exatamente. É uma questão de foco é de foco energético e mental nesse tipo de desfecho. Mas o que eu acredito que acontece aí, e é por isso que eu gosto muito de falar sobre alquimia emocional, e que vai buscar ali um bocadinho do cruzamento entre a emoção e a espiritualidade. Então vamos imaginar o seguinte: nós sabemos e sentimos que nós somos amor e paz. E que, no fundo, não estamos divididos, nós somos todos o mesmo, nós somos essa energia coletiva e que, por isso, simplesmente estamos a passar por uma experiência humana em que somos divididos num corpo, numa mente individual aparente, mas, no fundo, essa é a nossa essência. O que a gente faz é, somos separados desta fonte de Deus, dessa energia cósmica, essencial, fundamental, encarnamos num corpo e depois vamos deixando contaminar com as coisas que não são próprias dessa energia, que são do mundo humano e material, que nós associamos tão frequentemente à noção negativa do ego. Portanto, aos tipos de limitações que os nossos pais nos impuseram quando éramos pequenos e que acabaram por torpar aquilo que era a nossa expressão natural, em relação àquilo que são as limitações sociais, aos tipos de crenças e de modas culturais que se generalizam, aos traumas, aos bloqueios emocionais, há uma série de pesos que eles vão se entranhando na nossa assinatura energética e o que eu acho que acontece, e o meu método baseia-se exatamente nisso, é esses pesos acabam por nos afastar, nos deixar numa frequência de tal forma diferente dessa em que tudo acontece de forma sem esforço, natural, imediata quase, como estava a contar. Como é que se chamam, senhores? Lester Levinson. Lester Levinson. Como lhe aconteceu, ele de facto, ele expurgou tanto, ele transmutou tanta emoção, ele vibrou tão alto no amor e na libertação, no perdão. Claramente foi um trabalho que o senhor Sim, fez muito e de uma forma distinta, que acabou por conseguir recuperar esse magnetismo e essa essência com que nós nascemos, no fundo, porque os bebés estão cheios de amor e de paz, eles não são maus, não são maus, só e têm alegria, não é? Portanto, alegria, exatamente, é a joy, essência. Os exatamente. animais são assim, os cães, os gatos Sim, vivem é amor leves, não é? puro. Têm uma vida leve. Infelizmente, os gatos e os cães já começam a ficar, alguns, não é, estressados com a vida, obviamente, da família, Sim, porque eles conseguem absorver muita energia dos humanos, porque eles amam os exato. humanos de uma maneira absurdamente incondicional, não é? Incondicional. Incondicional. Pronto, então, dito isto, Leonor, temos tema para muitos mais podcasts. Este é um tema que tem muito ainda a ser dito. Sim, E sim. agora? Agora, eu vou recomendar à audiência que vá ao meu site, se quiser livrar-se de bloqueios emocionais, programar a mente e a forma como se relaciona com essas emoções negativas e trabalhar em alquimia emocional, venham praticar hipnoterapia comigo e, eventualmente, se livrar de ciclos kármicos, como a Carla falou, porque eu também faço regressões a vidas passadas e tenho uma série de outras terapias que podem ajudar exatamente neste processo de regulação emocional e de desenvolvimento pessoal. Pois é, fantástico. Aliás, temos que combinar.
uma sessão de hipnoterapia, que tínhamos ficado de, de fazer, que eu estou muito Sim. curiosa para ver, para fazer essa sessão com a Leonor, que eu julgo que deve ser Pronto, ótima. Uhum. Sim, é incrível, tem um potencial transformador incrível. Ah, é. Sim, ajuda-nos se eu faço auto-hipnose, e é muito bom para mim, é uhum, para limpeza de crenças, para, por exemplo, existem gatilhos, nós sabemos disso, não é? Portanto, situações que passamos e relembramos de uma situação que aconteceu. Eu não tenho tido nenhuma situação assim pesada para lembrar, mas às vezes acontece uma situação ou outra que é desconfortável. Eu uso a auto-hipnose para hum, alterar a forma como eu lidei com aquela lembrança, percebe? uhum. Sim, sim, sim. Porque nós sabemos que é assim, ninguém vai esquecer o que passou. Não, A claro. ideia errada de que eu vou ultrapassar este trauma porque eu vou esquecer, não vai. O Não que é vai é esquecer ressignificar. O que nós exatamente. fazemos é ressignificar aquela situação. Porque muitas vezes, imagina, aconteceu uma situação, até um acidente, pode ter sido um acidente, imagino, que traumatizou a pessoa. Aquilo ficou gravado e criou ali uma série de crenças e de pensamentos e de emoções eh, muito negativas, e cada vez que a pessoa vai até aquele acontecimento, porque é natural que vá, porque se não está tratado, a cabeça vai lá, vai até lá, revive aquilo tudo. E o nosso corpo, a nossa cabeça não sabe que nós não estamos lá, que estamos aqui, pronto, a lembrar do que passou. Não é verdade. A nossa mente não tem a capacidade de perceber o que é o tempo, se é passado, se é futuro, se é presente. Por isso lá está que há as técnicas de visualizações para nós construirmos ou atingirmos metas, ou fazer cocriações de alguma coisa que nós queiramos. E quando a pessoa vai a esse determinado evento Evento. e revive todas as emoções, tudo aquilo vai-lhe causando todos os transtornos, e cada vez mais, cada vez mais. Uhum, Portanto, o significado que aquele evento tem para aquela pessoa é um conjunto de emoções e pensamentos negativos e complicações que são aquele trauma todo. Se a pessoa conseguir deixar fluir e libertar-se, soltar o controle, porque depois muitas vezes, eu já ouvi falar nisso com certeza, e isso é muito, muito dito até pelos psicólogos e psiquiatras, há aqui uma, 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 uma espécie de um vício, não é? Nós viciamos-nos naquela emoção. A pessoa uhum, gosta de estar naquele estado de choro, de lástima, uhum. não é? Embora seja negativo, está a reviver aquilo tudo. E eu acho que a auto-hipnose, no meu caso, ajudou-me a ressignificar muitas situações que eram pesadas para mim, eram más, fazia-me sentir muito mal, fazia-me reviver novamente aquela situação, e a auto-hipnose ajudou-me muito. Portanto, Claro, eu recomendo imenso a hipnoterapia porque, porque é um processo, pronto, e neste caso com a Leonor, que tem outros conhecimentos e sabe conduzir e até ajudar depois, não é? A pessoa, quando já melhorou o suficiente a fazerem autogestão, portanto, também aqui claro. alguns exercícios, e eu acho que devem visitar realmente a página o site da Leonor, que é soulgaze, não é? .com. Sim, como olhar da alma, mas é em inglês. Mas é como a Carla estava a dizer,
Portanto, o corpo não sabe, não percebe a diferença entre um evento traumático, a nossa memória do evento traumático e aquilo que aconteceu connosco durante o evento. Mas essa é a mesma lógica que nós usamos com a hipnoterapia para reverter a situação. Ou seja, Sim, nós sim. vamos, construir uma narrativa nova, uma forma da pessoa se relacionar de modo diferente com a memória, que vai efetivamente alterar, vai fazer o cérebro pensar que ela se relaciona de forma diferente. E isso depois é enraizado ao nível subconsciente e depois manifesta-se em comportamentos conscientes. As emoções que vamos ter em relação à situação não vão ser as mesmas. Nós não nos esquecemos, mas não sofremos tanto, não Não somos sofremos, afetados por essa nem, memória do nem é nada. sofremos tanto, é não sofremos. É claro que existe o Sim, seu sim, tempo. sim, claro E que dependendo do evento, é possível. dependendo da pessoa, Claro, é isso. Sim, leva mais ou menos tempo. Mas não sofremos mais. Eu digo não, é possível. por experiência própria e Sim, eu posso dizer isso porque tive pronto, uma vida ah, até complicada, porque eu nasci em Moçambique, depois vim para Portugal sozinha, tinha 5 anos ou 6, lembro-me disso tudo para mim foi muito traumático, não é? Depois sim, estive num colégio interno, os meus pais não estavam cá, depois o meu pai foi para o Brasil, toda aquela situação do 25 de Abril que transtornou muito a nossa família e que eu a sofri, obviamente, e durante alguns anos sofri de me lembrar de algumas situações que foram muito, muito más para mim, não é? De sensação de abandono, de outras uhum, sensações. Eu estou aqui a dizer isto porque às vezes a pessoa pode pensar assim: o meu problema é gravíssimo e se calhar as pessoas não entendem. Todos nós temos uma história por trás de nós. Não há ninguém que venha a este mundo que não tenha tido eventos ou episódios, uns piores que outros, obviamente. Quem está na Síria tem, obviamente, um drama diferente de quem está em Portugal, não é? Mas, mas todos nós temos as nossas histórias, os nossos eventos que nos marcaram. E e a forma como eu hoje vejo e olho para trás e lembro destas situações, não tem nada a ver. Portanto, obviamente aconteceram comigo, mas o significado daquele evento, para já nem me lembro tantas vezes, a não ser quando se claro. puxa o assunto, não é? E algumas coisas que eu tinha memória, veja bem, e isso é outra coisa que eu também já reparei, que é, eu tinha uma memória vívida, eu sabia tudo como tinha acontecido. Parte dos eventos já eu não me lembro. Também foi há muitos anos, não é? Se tenho 56, eu tinha 5, 6, 10, não é? Veja lá quantos anos é que foi. Mas eu tinha uma memória muito, muito viva sobre aqueles acontecimentos e hoje em dia, claro que se puxar muito pela cabeça e não sei o quê, vou lembrando, mas não, não, quer dizer, eles quando vinham à minha memória vinham sem eu chamar. Sim, sim, Eu sem não, pretender, é? claro. Não tenho interesse nenhum em ir buscar memórias dessas, como é lógico, Não. O mas seu eu subconsciente sabia. O nosso subconsciente diz sempre, quando há um evento muito traumático que não foi ressignificado, ou seja, que nos está a pesar muito, a nos consumir com dor e fisicamente e com ansiedade e outros tipos de sintomas, o que ele vai dizer é: isto está aqui, precisa de ser trabalhado. E então vai à nossa cabeça vezes e vezes sem conta, até nós nos conseguirmos relacionar com ele de outro modo. é verdade, é verdade. E é um facto que este exercício do respirar, que é fantástico, há muitas coisas que eu já estou bem diferente, não é? Porque como fui soltando, eu própria não me lembro de algumas coisas, as pessoas é que me vão dizendo, não é? Sim. Ah, Uhum. eu agora resolvi registar, registro, que é para aperceber-me do crescimento, porque não tenho a noção. Sim, Portanto, o meu crescimento e a minha evolução aconteceu e eu, como já não me vem à memória, já não vem aqueles pensamentos negativos relacionados uhum. àquelas emoções, já não me lembro que ela existia. Sim, não Percebe o tem que digo? referência. Não Uhum. tenho, não Perfeitamente. tenho.
isso é uma noção muito importante que é fazer um inventário do nosso desenvolvimento, porque sobretudo pessoas que têm particular interesse neste caminho e que querem sempre aprender, elas tendem a se esquecer facilmente da evolução que foram fazendo. E é engraçado que a Caro ainda agora esteja a dizer que vai começar a restar, exatamente É, para facilitar esse tipo de inventário. é E depois porque, outra coisa é que é assim, a gente faz trabalho externo e o trabalho externo é visível. Nós produzimos coisas, nós prestamos um serviço, nós eh, o que quer que seja, mas o trabalho interno só é visível para quem está de fora e para nós, eu disse, nós perdemos noção, porque é um ato de transformação, ou seja, eu não estou a ganhar referências, eu sou, e depois vou-me transformar e eu sou. Portanto, é difícil ter exatamente essa noção de registro e de evolução, nós estamos só aceitos. sim, E acho que isso, sim. isso é uma parte muito importante do trabalho de É, desenvolvimento, autodesenvolvimento. eu dou-me conta porque, imagina, alguém faz sempre, mas tu fazias assim, e eu às vezes ficava a pensar assim, eu tenho que ir puxar, e eu digo assim, é Sim. verdade, é Já fui lá verdade, para trás. Sim. é verdade que isto já não, não é nada, não me diz nada. Não se relaciona E, consigo. e é engraçado, porque se não houver essa referência, as pessoas não me disserem de algumas situações, já não me lembro. Uhum. Já não me lembro porque, obviamente, como não existe a emoção, não existem os pensamentos associados à emoção e àquela Claro. situação. Então, pronto, Leonor, eu penso que nós podemos encerrar o nosso podcast, senão ficaríamos aqui a noite toda a conversar, que é muito agradável. Ah, eu adorei, como sempre, a nossa conversa, que é sempre positiva, e por incrível que pareça, nós acabamos por conversar é mesmo aqui, não é? Sim, 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 exatamente. Acabamos por E conversar é foi mesmo mesmo aqui. o cerne do podcast. Andamos a semana toda a correr, a enviar uma mensagem aqui e outra ali, podemos fazer uma reunião, mas o assunto nunca é este, são outros. E portanto, É verdade. aqui acabamos por dar asas àquilo que é, e por, no fundo, aqui partilharmos muito a forma de pensar, como cada uma vê as coisas, é muito engraçado. Leonor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, então. Um beijinho Foi um grande, prazer. igualmente. Beijinho e Beijinho. adeus à audiência. Adeus. Sigam-nos no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Facebook, em Emocionalmente Podcast. E vejam onde é que podem encontrar as terapias da Carla e o coaching da Carla e as minhas terapias no final do episódio. Tem os handles todos. Tenham uma boa semana.